Cumprimentamos os amados irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Convido você, nesse momento de adoração ao nosso Deus, a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 131. Salmo de número 131. Um pequeno salmo com uma lição muito preciosa para os nossos corações. Salmo de número 131. Nos diz a palavra de Deus: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para contigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. O sossego para a nossa alma, meus amados irmãos, é o colo do nosso Deus. Não existe outro lugar onde a nossa alma encontre abrigo, onde a nossa alma encontre paz, senão nos braços do nosso Senhor, nos braços do nosso Deus. Assim como Davi, nós vamos nos prostrar diante do Senhor neste momento e vamos colocar diante dele, vamos colocar a nossa alma no seu colo. Vamos nos esquecer de todas as coisas que estão acontecendo ao nosso redor e descansar unicamente na graça do nosso Deus. Feche os seus olhos, vamos orar. Bondoso Pai, assim como Davi, teu servo, nós nos achegamos à tua santa presença, reconhecendo que somente nos teus braços a nossa alma encontra paz. Por isso, ó Deus, a tua igreja te louva, por isso a tua igreja, ó Deus, se achega a ti neste momento em adoração, em reconhecimento, ó Deus, à tua santidade, em reconhecimento ao teu poder, à tua grandeza. Em nome de Cristo Jesus, ó Deus, louvado seja o teu nome pelo teu poder e pela tua graça derramados sobre nós. Nós te adoramos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Vamos adorar ao nosso Deus cantando o hino de número 222. Hino de número 222 dos nossos hinários. Meu Senhor, sou teu, tua voz ouvi a chamar-me com amor. E contigo sempre desejo estar, ó bendito Salvador. Mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador. Mais eu desejo estar, Senhor, a seguir-te sempre eu me decidi, constrangido pelo
Na cruz de Cristo, assim como fala Davi no Salmo 131, nos braços do Senhor nós encontramos achego, abrigo e também paz para as nossas almas. Convido você a abrir a sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 2. Eclesiastes capítulo 2. Eclesiastes capítulo 2, versos 1 a 11. A palavra de Deus nos diz: Disse comigo, vamos, eu te provarei com a alegria, goza, pois, a felicidade, mas também isto era vaidade. Do riso, disse, é loucura, da alegria, de que serve? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me, contudo, pela sabedoria, e entregar-me à loucura até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu durante os poucos dias da sua vida. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que vieram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Especialmente esse texto nos dá a entender que o autor da epístola, que o livro de Eclesiastes foi escrito pelo sábio Salomão. Então temos todos os indícios para crer que Eclesiastes foi escrito por Salomão. E se há algo que nós vimos na vida de Salomão é que ela foi totalmente profusa. Salomão, ele esteve sempre ocupado, fazendo grandes obras e se esqueceu de Deus. Se há algo que nós podemos dizer de nossa geração, é que a nossa geração ela trabalha demais, que a nossa geração se preocupa muito com o ter, com o ganhar, com o conquistar e se esquece de Deus. Acredito que todos nós conheçamos pessoas, ou todas as igrejas, há pessoas que, se tiver que escolher entre o trabalho e o culto ao nosso Deus, escolhem o trabalho. Essa é uma realidade dos nossos dias. Nós temos buscado mais o trabalho, nós temos nos importado muito mais com as coisas físicas, com as coisas humanas, do que com o nosso Deus, com o serviço ao nosso Deus. Temos pecado nisso, temos colocado Deus em segundo plano, ou terceiro, ou quarto, enfim. Deus não tem ocupado o primeiro lugar em nossas vidas. Vamos orar ao nosso Deus, pedindo perdão pelos nossos pecados, por nossa negligência para com o seu serviço santo, para com a sua adoração. Pai, mais uma vez nos achegamos a Ti, nos achegamos à Tua santa presença em oração. Nosso coração, ó Deus, está contrito, nosso coração está pesaroso, ó Pai,
porque o Senhor não tem ocupado o primeiro lugar em nossas vidas. Como o povo de Israel, muitas vezes nós temos relegado o Senhor, nós temos relegado o culto ao Senhor a segundo, terceiro, quarto plano em nossas vidas. Nós nos preocupamos muitas vezes, ó Deus, mais com o nosso trabalho, nós nos preocupamos muitas vezes, ó Deus, mais com o nosso lazer do que com o serviço do Senhor, com a obra do Senhor, com a glória do Senhor. Ó Pai, em nome de Cristo Jesus, perdoa os nossos pecados, transforma, ó Deus, os nossos corações. É a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém. Adoremos ao nosso Deus cantando o hino de número 97. Hino de número 97 do Inário Novo Cântico. Meu pecado resgatado foi na cruz por teu amor, e da morte, triste sorte, me livraste, ó Redentor. Cristo inflama, viva chama em meu peito, ó Salvador, pois te adora quem te implora, vem guiar-me, bom Senhor. Se és hesitante, vacilante, ouço a voz do tentador. Tu me guias, me auxilias e me tornas vencedor. Cristo inflama, viva chama em meu peito, ó Salvador, pois te adora quem te implora, vem guiar-me, bom Senhor. Redimida, só tem vida a minha alma em teu amor. Com apreço reconheço quanto devo a ti, Senhor. Cristo inflama, viva chama em meu peito, ó Salvador, pois te adora quem te implora, vem guiar-me, bom Senhor. Amém. Na certeza de que o nosso Deus perdoou os nossos pecados, nos achegamos à sua santa palavra para meditação. Convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, versos 19 a 24. Mateus capítulo 6,
versos 19 a 24. Nos diz a palavra de Deus: Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou devotará a um e desprezará ao outro. Não podereis servir a Deus, ou não podeis servir a Deus e às riquezas. Oremos mais uma vez. Pai, é com temor e reverência que nos achegamos à Tua santa palavra. Nossos corações e mentes, nesse momento, se colocam cativos ao Teu Espírito Santo para sermos ensinados, para sermos edificados e fortalecidos pela Tua palavra. Fala conosco, nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Eu, em 42 anos de vida, confesso que não vi uma situação semelhante à que passamos agora. Uma situação global, onde nós percebemos que a ansiedade está no coração de cada ser humano. É rara a exceção onde nós encontramos alguém e essa pessoa não está preocupada, não está ansiosa. Quando nós olhamos para a maior economia do mundo, Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, ansioso, tem uma eleição aí pela frente, e as suas declarações, ou uma declaração que ele fez recentemente, diz que os Estados Unidos se tornou a maior potência econômica do mundo uma vez e se tornará ou fará isso novamente. Isso nos dá a entender que a economia dos Estados Unidos está numa situação difícil. Quando nós olhamos para o presidente do Brasil, nós vemos que também o seu coração está ansioso, preocupado com os rumos da economia, preocupado com os empregos. E com algumas pessoas com quem eu converso aqui na minha cidade, a tônica, o assunto é como eu vou pagar os meus empregados? Como eu vou pagar os meus impostos? Como eu vou manter a minha empresa? E quem é funcionário está dizendo, olha, eu posso perder o meu emprego a qualquer momento, eu tenho que pagar as minhas contas. E há aqueles que estão desempregados, que dizem, eu não consigo arrumar emprego, o mercado está demitindo pessoas, como é que eu, que estou fora do mercado de trabalho, posso ser absorvido, sendo que as próximas ou as primeiras pessoas a serem absorvidas quando a economia se equilibrar, serão essas pessoas que estão sendo demitidas agora. Há pessoas que fizeram compromissos financeiros antes da crise, e essas pessoas estão preocupadas, como eu vou pagar este bem que eu adquiri, como eu vou pagar isso. As pessoas estão preocupadas com como vão pagar as suas contas. Todos, desde o presidente dos Estados Unidos até o assalariado, está preocupado. Como vamos pagar as nossas contas? Todos estamos ansiosos, pensando como vamos sair dessa situação, como vamos vencer este grande problema. O Senhor Jesus aqui está provavelmente no grupo de sermões, de mensagens mais famosas, conhecidos como Sermão do Monte, certamente o mais conhecido grupo de mensagens do Senhor Jesus.
E ele mostra para os seus discípulos a respeito da espiritualidade, ele mostra para os seus discípulos como não fazer, como orar, como jejuar. Então, o Senhor Jesus, ele mostra para os seus discípulos aqui a respeito da vida devocional. Temos aqui no capítulo 6, a partir do verso 19, o texto que nós lemos, o Senhor Jesus, ele fala a respeito da nossa relação com o dinheiro. E ele começa a concluir este sermão, esta mensagem, no verso de número 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Ele começa a conclusão da sua mensagem, dizendo, não andeis ansiosos. Vamos pensar nesta noite, meus amados irmãos, sobre a receita de Jesus contra a ansiedade. Você está ansioso? Não se preocupe. Quase todo mundo está ansioso. Do presidente dos Estados Unidos até mesmo uma pessoa que ganha salário mínimo hoje no nosso país, todos estão ansiosos. Pastores estão preocupados com as suas igrejas, com arrecadações de suas igrejas que diminuem vertiginosamente nesses tempos. Sim, a igreja também tem contas a pagar. Saiba, todos, ou praticamente todos, estamos ansiosos. E o Senhor Jesus aqui nos dá a receita para vencermos a ansiedade. E o Senhor Jesus, neste texto que lemos, nos mostra algumas portas de entrada da ansiedade na nossa vida. Então, quais são as portas de entrada da ansiedade na nossa vida? A primeira delas é o nosso coração, verso 21. O coração é a primeira porta de entrada da ansiedade em nossa vida. E ele nos diz, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Para quem Jesus está falando? Para o povo judeu. O povo judeu era um povo extremamente religioso. Sim, conhecido como o povo de Deus. Qual o contexto em que o povo judeu vivia nos tempos de Jesus? Eles viviam sob o domínio do Império Romano. Eles tinham certa liberdade religiosa, mas não tinham liberdade política, porque eram regidos pelo Império Romano. Além de trabalhar para pagar as suas contas, eles também tinham que trabalhar para pagar os pesados impostos do Império Romano. E além disso, eles eram explorados por pessoas do seu próprio povo, os chamados publicanos, ou os coledores de impostos. Estes homens, eles podiam cobrar um tanto a mais de impostos para ser o seu salário, para ficar com eles. E muitas vezes esses homens exploravam o seu próprio povo. Então, a mente do povo judeu na época de Jesus, nós temos que trabalhar para sustentar a nossa casa, nós temos que trabalhar para pagar os nossos impostos, nós temos que trabalhar para pagar a exploração dos publicanos. Por isso os publicanos eram tão odiados. Então essa era a preocupação, essa era a mente do povo judeu na época de Jesus, trabalhar exaustivamente para se sustentar e sustentar também o Império Romano e também os publicanos. É nesse contexto que Jesus, ele chega e diz para o povo, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. Um povo que trabalhava exaustivamente. E nós vemos na história de Israel, muitas vezes o povo se esquecendo de Deus, muitas vezes o povo colocando Deus em segundo plano e trabalhando, muitas vezes desobedecendo até mesmo a lei do descanso, a lei do sábado. Então este povo que trabalhava exaustivamente,
Jesus diz: não acumuleis tesouros para vós outros. Eles preocupados com o futuro, preocupados com o dia de amanhã, talvez preocupados com o futuro de seus filhos. E Jesus diz: não acumuleis para vós outros tesouros. Não muito diferente dos nossos dias, quando nós trabalhamos exaustivamente para que os nossos filhos tenham uma boa faculdade. Não diferente dos nossos dias, quando nós trabalhamos exaustivamente para termos uma boa aposentadoria, para termos uma boa velhice, e muitas vezes nos esquecemos de Deus, muitas vezes nós esquecemos do Senhor. Isso demonstra, meus amados irmãos, que o nosso coração não está em Deus. Isso demonstra que o nosso coração está no futuro dos nossos filhos. Isso demonstra que o nosso coração está no carro que nós temos que pagar. Demonstra que o nosso futuro está na aposentadoria tranquila que nós temos. Então Jesus nos diz isso. O ladrão, ele pode entrar na sua casa, pode roubar a sua conta, e agora até mesmo com as contas virtuais, ele pode invadir a sua conta no banco, pode roubar as suas coisas de lá, pode retirar, subtrair o dinheiro que está na sua conta. Então você perde tudo. Mas quando o nosso coração está em Deus, mas quando o nosso coração está no Senhor, não há quem possa tirar isso de nós. Nos primeiros séculos, nos primeiros anos de cristianismo, quem era cristão, muitas vezes o Estado tirava dele tudo que ele tinha, muitas vezes o Estado tirava dele a sua casa, os seus bens, mas não podia tirar deles a sua fé, não podia tirar deles a sua confiança no Senhor. Muitos preferiram perder a sua casa, perder os seus bens, perder a perspectiva de um futuro tranquilo e descansar nas mãos de Deus, porque o seu coração não estava na casa, o seu coração não estava nos bens, o seu coração não estava num futuro tranquilo, o seu coração estava aos pés do Senhor. E é isso, meus amados irmãos, é isso que nós devemos entender. Muitas vezes nós ficamos ansiosos porque temos que pagar tal conta, porque temos que pagar isso, porque temos que garantir o futuro dos nossos filhos, porque queremos um carro novo, porque queremos uma casa nova. Tudo isso nos deixa ansiosos. Nós entulhamos o nosso coração de tranqueiras, nós entulhamos o nosso coração de lixo e nos esquecemos de Deus. Esvaziamos o nosso coração de Deus e enchemos de bens passageiros. É por isso que nós andamos ansiosos. O nosso coração é uma porta para a ansiedade. Nós devemos entender isso, o que é que nós temos enchido, ou com o que nós temos enchido o nosso coração. O que nós temos colocado dentro dos nossos corações, meus amados irmãos. Dinheiro, contas a pagar, ou temos enchido o nosso coração com a graça de Deus? Não estou dizendo que temos que ser irresponsáveis, de maneira alguma. De forma alguma estou dizendo que devemos ser irresponsáveis. Temos que pagar as nossas contas, temos que dar testemunho, temos que administrar aquilo que está nas nossas mãos. E esta é a questão chave. Nós temos administrado os nossos bens, ou os nossos bens têm nos administrado? Nós temos administrado o nosso dinheiro, ou o nosso dinheiro tem nos administrado? Muitas pessoas não administram seus bens é que os administram. Por quê? Porque eles vivem em função do dinheiro, eles vivem em função dos seus bens. Não podemos nem devemos ser irresponsáveis. Mas também não podemos deixar que isso domine o nosso coração. O Senhor Jesus, Ele nos mostra aqui, meus amados irmãos, que o nosso coração é uma porta de ansiedade, uma porta de entrada para a ansiedade. Quando nós
enchemos o nosso coração de coisas e deixamos que essas coisas administrem a nossa vida, isso nos torna ansiosos. E a pergunta para você nesta noite é: você tem administrado o seu dinheiro ou o seu dinheiro tem administrado você? Prosseguindo no texto, outra porta de entrada para a ansiedade na nossa vida são os nossos olhos. Veja o verso de número 22. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Devemos entender o contexto geral. Jesus está falando aqui do apego, o amor ao dinheiro. Portanto, estamos falando aqui a respeito da cobiça. Estamos falando a respeito da cobiça. E lembrando do texto que lemos no início, no Salmo de número 131, quando Davi diz: Senhor, não é soberbo o meu coração, eu não estou à procura de coisas grandiosas demais para mim, mas pelo contrário, eu fiz sossegar o meu coração no teu colo, como uma criança desmamada no coração, ou no colo de sua mãe, assim como essa criança sou eu. Salmo de número 101, o salmista diz: ele, não porei coisas impuras diante dos meus olhos. Os nossos olhos são, meus amados irmãos, uma porta de entrada para a ansiedade em nossa vida. Há um ditado popular que diz: a grama do vizinho é sempre mais verde. Por quê? Porque estamos olhando muito mais para a grama do vizinho do que para a nossa própria grama. Nós temos essa tendência de olhar muito mais para aquilo que não temos do que para aquilo que temos. Nós, como seres humanos, nós costumamos olhar muito mais adiante, além dos nossos muros, além da nossa cerca, do que dentro da nossa própria casa, dentro da nossa própria cerca. Lembrando ainda de Davi, na época em que os reis deviam estar na guerra, na época em que os reis deviam ir à guerra, Davi estava em casa. Certo dia, passeando ali no seu terraço, ele viu uma linda mulher tomando banho e mandou chamá-la. E o resto da história nós conhecemos. Ele adulterou com Batseba, mandou matar a seu marido. Perceba, os nossos olhos são uma porta de cobiça, e a cobiça produz ansiedade nas nossas vidas. Fanny Crosby, uma grande compositora cristã, uma das maiores compositoras cristãs, compôs milhares e milhares de hinos. Ela, por causa de um erro médico, com cerca de um mês de vida, ela ficou cega. E já na sua vida adulta, alguém disse: você deve ser muito triste, porque não viu nada, nem viu ninguém até hoje. E ela disse: pelo contrário, eu sou feliz porque não tenho visão, porque a primeira pessoa a quem eu verei é o meu Senhor. Alguém que nós reputaríamos como infeliz, porque não pode olhar e contemplar a beleza da natureza. Alguém que nós reputaríamos por infeliz, porque não pode contemplar o mundo ao seu redor. Mas ela diz: eu sou feliz, porque a primeira pessoa a quem eu verei é o nosso Senhor Jesus Cristo. Muito mais feliz do que grande parte de nós.
Porque grande parte de nós está olhando ao redor, dizendo eu tenho que pagar isso, dizendo que eu tenho que ganhar isso, eu tenho que vencer isso, eu tenho que conquistar isso. Nossos olhos estão olhando para muitas direções. Por isso, meus amados irmãos, a ansiedade está detonando a nossa vida, porque estamos olhando para muitas coisas, estamos preocupados com muitas coisas e nos esquecemos de olhar para o Senhor, nos esquecemos de olhar para o alto. Estamos olhando para o dia de amanhã. Estamos olhando para o mês que vem. Há muitas pessoas dizendo, 2020 já era, 2020 já acabou. Muitas pessoas estão dizendo isso. As pessoas já estão olhando para 2021, 2020 já acabou e já estão projetando 2021. As pessoas estão preocupadas com os problemas que virão em 2021. Não tem como não ficar ansioso. Não tem como não ficar ansioso se nós estamos olhando somente para os problemas, olhando não apenas para os problemas de hoje, não apenas os problemas de agora, mas estamos preocupados com os problemas de 2021. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, o teu corpo será luminoso. Tem como o nosso corpo ser luminoso se nós olhamos apenas para os problemas? Tem como o nosso corpo ser luminoso se nós estamos preocupados com os problemas que virão ano que vem? Mal chegamos na metade do ano, estamos caminhando para o final de um mês de abril, ainda há cerca de 8 meses pela frente, e nós estamos preocupados com os problemas, nós estamos olhando para os problemas de 2021. Não olhe para os problemas, não permita que os problemas ocupem a sua visão. Olhe firmemente para o autor e consumador da sua fé. Olhe atentamente para Cristo. Veja o exemplo de Cristo Jesus. Certa vez um jovem chegou para ele e disse: olha, Senhor, eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus apenas olhou para aquele jovem e disse: as aves têm os seus ninhos, as raposas têm os seus covis, mas o Filho do Homem não tem sequer onde reclinar a cabeça. O Filho do Homem não tem sequer onde reclinar a cabeça. Cristo Jesus não estava pensando em PVA, IPTU, Cristo Jesus não estava pensando nos problemas de amanhã, de depois de amanhã. Não estava preocupado em comprar uma casa. A sua visão não estava nisso. Sua visão estava no reino. Por isso que a palavra nos convoca, meus amados irmãos, a olharmos firmemente, a manter os nossos olhos fitos em Cristo, o Salvador da nossa alma. Quando nós olhamos firmemente para Cristo, a nossa alma se enche de Cristo. Quando nós olhamos para os problemas, a nossa alma enche com os problemas. Devemos olhar atentamente para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Por que Paulo não era infeliz? Porque ele dizia: nós não estamos olhando para o dia a dia, para as circunstâncias, nós estamos olhando para o fim. Nós estamos contemplando o fim da jornada. Porque Cristo não era infeliz, sabendo todo o sofrimento que ele teria que passar. E a Bíblia diz que ele ficou satisfeito com o fruto do seu trabalho. Porque ele estava olhando, porque ele sabia, estava olhando além. A sua visão estava no reino.
Paulo não era infeliz mesmo com todo o sofrimento, com tudo o que ele passava, porque a sua visão estava além, a sua visão estava no reino. Cristo não era infeliz com todo o sofrimento, com tudo que ele passou, porque a sua visão estava no reino. Portanto, meus amados irmãos, tire a sua visão dos problemas do dia a dia, tire a sua visão, tire seus olhos da grama do vizinho, olhe atentamente para Cristo, o autor e consumador da sua fé. É assim, é dessa maneira que você vencerá a ansiedade. Prosseguindo no texto, nós vimos que o nosso coração é uma porta de entrada para a ansiedade. Os nossos olhos são uma porta de ansiedade, uma porta de entrada para a ansiedade. E em terceiro lugar, o texto nos mostra que a nossa mente é uma porta de entrada para a ansiedade em nossa vida. Verso de número 24: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Esse é o ponto-chave. Jesus nos mostra o que tem ocupado a sua mente. Quem é o seu Senhor? Deus ou Mamon? As riquezas, o dinheiro? Quem é o Senhor da sua vida? Porque quando nós pensamos no dinheiro como Senhor da nossa vida, nós temos que lutar, nós temos que correr, nós temos que conquistá-lo dia a dia. Mas quando nós pensamos em Deus, quando nós pensamos no Senhor como o Deus da nossa vida, como o Senhor da nossa vida, aí é o contrário. É Ele que vem até nós. É Ele quem luta, é Ele quem corre, é Ele quem faz todas as coisas por nós. Tem uma música que nos diz que o nosso trabalho é descansar em Deus. O nosso trabalho é descansar no Senhor. Quando o dinheiro ocupa a nossa vida, quando o dinheiro é senhor da nossa vida, meus amados irmãos, ele é implacável. Nós temos que pisar sobre as pessoas, nós temos que correr, nós temos que ser melhores do que os outros, nós cobiçamos o tempo todo. Mas quando o Senhor é o Deus da nossa vida, nós descansamos de tudo isso. Quando o Senhor é o Deus da nossa vida, nós não pensamos em correr, nós não pensamos em lutar, nós pensamos em descansar na graça. E o Senhor Jesus, Ele diz para cada um de nós, Jesus não estava falando para um bando de incrédulos, Jesus estava falando para a nação de Israel, para o povo de Deus: vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Aquele povo que estava preocupado com o dia de amanhã, aquele povo que estava preocupado em garantir o futuro dos filhos, aquele povo que estava preocupado em pagar os impostos ao Império Romano, aquele povo que trabalhava incessantemente, aquele povo que procurava razões para burlar a lei de Deus, para no dia de sábado ir lá tirar o seu animal que estava na lama. Aquele povo que buscava uma maneira, buscava subterfúgios para poder burlar a lei de Deus, é a eles que Deus diz: vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma.
Esse é o convite de Jesus, meu amado irmão, para mim e para você. Esse é o convite de Jesus, não apenas para o povo de Deus de 2000 anos atrás, mas este é o convite de Cristo para mim e para você. É dessa maneira que nós vamos vencer a ansiedade, é lançando sobre Cristo toda a nossa ansiedade, é indo até Cristo e colocando, derramando sobre Ele os nossos corações. É dessa forma, é dessa maneira que nós venceremos a ansiedade. Se prosseguirmos a leitura aqui do texto de Mateus capítulo 6, a partir do verso de número 31, portanto não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O segredo de Jesus para vencer a ansiedade é descansar completamente nele, é descansar inteiramente nele e na sua graça. É buscar o Senhor em primeiro lugar. Não é, irmãos, deixarmos tudo de lado. Não é simplesmente dizer, olha, eu vou deixar de administrar as minhas coisas. Não, isso é irresponsabilidade. Mas é não deixar que as nossas coisas nos administrem. É não permitir que os nossos bens administrem a nossa agenda. Mas se houver a necessidade de cancelar um compromisso, algum trabalho, por causa da obra de Deus, é fazer. O segredo para vencer a ansiedade é descansar na graça de Deus em Cristo Jesus. É isso que Jesus nos mostra, meus amados irmãos. Se nós ficarmos enchendo os nossos corações, entulhando lixo nos nossos corações, colocando lixo diante dos nossos olhos, colocando lixo na nossa mente, nós viveremos uma vida ansiosa. Mas se nós enchermos o nosso coração da graça de Deus, se nós olharmos firmemente para Cristo, o autor e consumador da nossa fé, e se Cristo for o Senhor da nossa mente, nós vamos descansar plenamente em Cristo e vamos vencer a ansiedade. Esse é o segredo de Cristo para vencermos a ansiedade. Não enchermos o nosso coração de lixo, de coisas terrenas. É não colocarmos essas coisas na nossa vida diante dos nossos olhos, essa cobiça diante dos nossos olhos. E não permitir que isso domine a nossa mente de forma que sejamos escravos do dinheiro. Não nos esqueçamos, Deus é o Senhor da nossa vida. E uma das responsabilidades do Senhor é cuidar dos seus servos. E mais do que servos de Deus, através de Cristo, hoje nós somos filhos de Deus. Deus não desampara os seus filhos. Saiba disso. Deus não desampara os seus filhos. Não olhe para os problemas, ou não permita que os problemas, que a cobiça, ela ocupe o primeiro lugar na sua vida, na sua mente, nos seus olhos e no seu coração. Mas que Cristo ocupe esse lugar. Assim, é dessa forma que nós vencemos a ansiedade, meus irmãos. Vamos curvar as nossas cabeças e vamos orar. Bondoso Deus, nosso coração anda preocupado com coisas demais. Nosso coração está cheio de preocupações com o dia de amanhã,
de como vamos pagar as nossas contas. Os nossos olhos, ó Deus, estão postos sobre coisas que não temos, coisas que queremos, coisas que cobiçamos. E a nossa mente está cheia de coisas que se assenhoram de nós. Que o Teu Santo Espírito possa limpar nossos corações, nossos olhos, nossas mentes, e que possamos, ó Deus, ir a Cristo, lançando sobre nós o Seu jugo e aprender dele, porque Ele é manso e humilde de coração, e assim acharmos descanso para as nossas almas. Que possamos, ó Deus, buscar o Senhor em primeiro lugar, e assim, na certeza de que a Tua palavra se cumprirá, todas as coisas nos serão acrescentadas. Nós oramos, ó Deus, agradecidos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Nós saudamos a todos que estão conosco nesta noite, alguns amigos, ex-colegas de trabalho, amigos da minha cidade, pessoas também de outras cidades que passamos. Saudamos a todos, que Deus abençoe a sua vida, que o Espírito Santo possa falar ao seu coração, que você possa ser edificado e fortalecido em buscar a presença do nosso Deus ainda mais. Estou vendo aqui também o meu sogro está conosco. Um grande abraço aí para o meu sogro. Hoje é aniversário da Tainá, e ao término de cada culto, nós oramos pelos motivos de oração da igreja e também oramos pelos aniversariantes. E convido você a curvar a sua cabeça e orarmos mais uma vez. Pai, Te louvamos porque hoje é um dia especial. A nossa amada irmã Tainá completa mais um ano de vida. Nosso coração se alegra e nós queremos, ó Deus, Te bendizer e rogar as Tuas ricas bênçãos sobre ela, sobre a Maria Vitória, sobre Daniel, enfim, sobre toda a sua família. Que ela possa viver, ó Deus, muitos e muitos anos na Tua presença, servindo ao Senhor com alegria. Obrigado também, ó Deus, pela vida do pastor Wellington, que completou também no dia de ontem mais um ano de vida. Também rogamos, ó Pai, sobre ele a Tua graça e a Tua bênção, sobre ele, sobre o seu ministério, sobre a sua família. Queremos também interceder neste momento pela vida do pastor Josué, pai da Neiva. Intercedemos, ó Deus, pela sua saúde, pela sua cirurgia. Intercedemos, ó Deus, também pelo pastor Elisier, pela sua saúde. Rogamos, ó Deus, também pela Dona Maria, mãe da Cristiane, que o Senhor também possa derramar sobre ela a Tua graça, abençoando, ó Deus, também o seu tratamento. Te pedimos, ó Deus, pela Dona Marilene, esposa do pastor Zé Júlio. O Senhor sabe, ó Deus, a sua situação, e nós Te pedimos também que sobre ela esteja a Tua graça e que ela possa vencer, ó Deus, esta luta. Pedimos também pela vida do nosso irmão José Augusto, pela vida da Dona Ilse, que a graça do Senhor, ó Deus, esteja sendo derramada abundantemente sobre a vida desses amados irmãos. Também, ó Pai, como igreja do Senhor, nós intercedemos pelos profissionais de saúde, pelos policiais, pelos bombeiros, enfim, pelos profissionais que estão à frente ou na linha de frente desta batalha terrível que estamos travando no nosso mundo. Intercedemos, ó Deus, pelas nossas autoridades constituídas, pelos nossos políticos, que o Senhor, ó Deus, possa transformar também os seus corações e que eles possam, ó Deus, zelar pelo nosso país como autoridades constituídas pelo Senhor. Nós oramos agradecidos pelo Teu amor e pelo Teu cuidado. Oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Agradecemos a presença de todos que estiveram conosco nesta noite. Rogamos uma semana muito abençoada na presença do nosso Deus e que Deus te dê graça e que você possa vencer a ansiedade decorrente dos problemas destes dias, que Cristo possa reinar no seu coração, nos seus olhos e na sua mente,
e dessa forma você possa vencer a ansiedade. Deus abençoe ricamente a sua vida. Dona Zeli, minha mãe lá de Goiabeira, acabou de entrar também. Deus abençoe a senhora, seu Onésio. Um grande abraço a todos e uma ótima semana.